Por que os russos falam português tão bem? Observaram que os portugueses falam russo tão bem por causa da própria língua russa, né? Que permite com que as curvas linguísticas seja mais fácil pronunciar palavras em português. E você vê que os russos, meu parceiro, se aplicam bem, sabem falar português, expressões saem corretamente. Mas vamos ver ainda quais são as razões que essa moça fala. Ah, gringa disse tudo. Vamos lá ver então, né? Gringa que fala tudo. Bora lá ver. Se inscreva no canal, ative as notificações. O link original do vídeo dele está aqui na descrição. E não se esqueça que nesta semana o pai faz aniversário, falou? É só partilhar, assistir o vídeo até o final, que para mim isso é um presente bom demais. Ah, mas se você quiser dar o valor demais também, só estou dizendo. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Cat Rox e hoje eu vou fazer um vídeo que eu prometi na semana passada. Então, a pergunta é, por que os russos falam tão bem o português? Sabe aquela onda de brasileiros que se fingem ser gringos? Tá aí. Tá aí. Na cara dura. Vocês devem ter reparado que mesmo aqui no YouTube, né, tem bastantes blogueiros e blogueiras que são russos e falam português perfeitamente. E talvez vocês até tenham escutado o russo e pensado, bom, parece que tem alguma coisa em comum, né? Então, hoje eu vou falar para vocês a minha opinião sobre por que os russos realmente têm essa facilidade grande de aprender português. Eu só queria lembrar que eu não sou linguista, que eu não sou especialista em línguas e tudo isso é só um resumo da minha experiência como tradutora e as minhas próprias teorias que talvez não tenham fundamento científico. A primeira... Tá se tirando todo o crédito. Tá se tirando todo o crédito. Fala de uma vez. É o quê? Tá se desmerecer. A pergunta que as pessoas fazem quando entendem que os russos realmente têm facilidade em aprender português é: será que as línguas realmente são muito parecidas? E é uma pergunta difícil porque do ponto de vista de gramática, alfabeto e as raízes da própria língua são completamente diferentes, né? Mas o que eu posso dizer é que do ponto de vista da fonética, a gente realmente tem bastante coisa em comum. Sim, especialmente no que se trata do português europeu, que tem esses sons chiados, que tem as vogais mais reduzidas e fechadas. Eu, como pessoa que aprendeu a variante europeia do português na universidade, posso dizer isso com toda a certeza. E já houve casos em que eu ela fala muito bem português, na rua de longe e pensei, nossa, parece que são russos. Porque realmente a gente tem em comum muitos sons. Eu escrevi aqui duas frases, uma em português e outra em russo. O sentido dessas duas frases é completamente diferente, mas eu só queria que vocês escutem como que soam essas pronúncias, né? Uma pronúncia geral do russo e a pronúncia do português. Aí eu vou imitar. Ela tem um olhar muito centrado. Dá medo o olhar dela. Dá medo. Tá muito centrado, parece que tá te fazendo ideia. Dá medo. Português europeu. Me perdoem os portugueses, porque já passou bastante tempo que eu não falei português europeu, mas eu vou tentar reproduzir. Então, a frase é a seguinte: se fosse um português, ele falaria mais ou menos assim: estou a fazer os meus deveres de casa o dia todo. Ou seja, estou fazendo os meus deveres de casa o dia todo. Então, agora vamos escutar uma frase aleatória em russo. Что за зверя ты видишь на этом фото? Vocês estão percebendo algum tipo de semelhança? Eu acho que dá para perceber, porque tem esse som видишь, as coisas. Vamos repetir mais uma vez, só que junto. Estou a fazer os meus deveres de casa o dia todo. Estou a ver te vídeos na tão foto. Estão ouvindo quanto que é parecido? A coisa é que quando a gente conjuga os verbos na segunda pessoa do singular, a gente tem essa parte chiada no final da palavra, que é vídeos, deles, skajas. Esses sons chiados realmente nos fazem parecer muito com os portugueses falando, mas na verdade... Já me disseram que é muito fácil alguém que fala português aprender russo. Porque existem tantas palavras em russo, tantas não, quase todas as palavras em russo se assemelham bastante ao português que a gente fala no nosso dia a dia. E a nossa fonética é quase a mesma, sabe? Se for para pôr garganta, se for para cantar, tanto é que você vê que o R russo, o R. Sim, o R russo é um quadrado, sabe? É um quadrado. Em qualquer palavra que você encontrar, em qualquer frase que você encontrar um quadrado,
você consegue ler como se fosse a palavra, como se fosse a letra R. Então isso vai te ajudar bastante você entender um bocado do russo. Lavrovsky, essa parte aqui complica, mas o resto é muito fixe. Eu vou aprender russo, pera só. Na verdade, não sou com os portugueses, né? Porque no Brasil também tem carioqueixo, tem o famoso manezinho. Mas se continuarmos falando do português europeu mesmo, os portugueses reduzem muito as vogais, né? Por exemplo, eles falam as meninas, eles não falam as meninas. As meninas. Bom, eu sei que no Brasil também nem todo mundo fala assim, mas o princípio é esse, né? E no russo a gente também faz isso. Por exemplo, a gente não fala prosto, que é simples em russo, a gente fala prosto. Então a gente também reduz, a gente meio que come, né, esse som no final e às vezes no meio da palavra também. E na verdade a gente pode dizer que não só o russo, mas por exemplo os outros idiomas da Europa do Leste ou as línguas balcânicas também se parecem com o português. E se passarmos para o tema do português brasileiro, que é mais melódico, que é mais aberto, né, no sentido de som, ele é muito mais parecido com o búlgaro, na verdade, que também tem vogais mais abertas que o russo. Eu vou colocar aqui um vídeo para vocês perceberem o quão grande que é essa semelhança. Tem muitos os chi. Менше обичам много, защото толкова много българи са се събрали тук вече на моя канал, че това е невероятно. Na verdade, se você pesquisar bastante, se você estiver muito empolgado para expandir o seu conhecimento linguístico, você pode achar muitas mais semelhanças. Por exemplo, eu ouvi algum linguista falar que os nossos idiomas têm um ritmo muito parecido e tem muitas outras peculiaridades em comum, mas isso já precisa de termos muito mais profissionais e eu não vou incluir isso nesse vídeo para não complicar muito. Pronto, a gente acabou de descobrir o primeiro motivo dos russos aprenderem o português tão facilmente. Fonética. Será que tem outros? Eu acredito que sim. Por exemplo, eu posso dizer com a minha própria experiência e com a experiência de outras pessoas, dos meus amigos que também aprenderam português, a gramática do português e das línguas romanas em geral é muito mais lógica pra gente entender. Até hoje. Quem ensinou essa mulher português? Deveria ensinar para todo mundo. Quem te ensinou português? Hoje eu lembro de uma situação que aconteceu comigo na universidade. A minha professora do inglês falou o seguinte: olha, mesmo com a minha experiência de 40 anos na profissão, às vezes eu fico na dúvida o que eu uso, o present perfect ou past simple, porque as regras gramáticas do inglês são muito mais vagas. Às vezes você meio que não sabe, meio que você pode usar ambas as variantes. Enfim. Tá bom assim. O português tem cada coisa para sua coisa, isso incomoda às vezes. Se você errar uma coisa, o documento todo está estragado. Quem estudou direito sabe isso, né? Eu tive aula de direito durante 2 anos, pareceu 1 ano e meio. Nos ensinaram isso. Se você tiver digitar um documento, né? E tiver uma conjugação errada, meu parceiro, o documento todo é inválido. Ou o documento todo pode ir contra ti, entendeu? É mais chato. Enfim, a coisa é que no inglês não tem indicadores de tempos tão claros quanto como português. No português. No português a gente vê a palavra talvez, ou a palavra embora, ou alguma outra palavra, a gente sabe que precisa usar o subjuntivo, porque está expressando dúvida, ou colocando alguma condição na nossa frase. E para mim, para a pessoa que aprendeu ambas as línguas, o português foi muito mais fácil de aprender, inclusive por causa da sua gramática muito, eu não diria simples, mas muito entendível. Eu tenho aprendido inglês desde os meus, sei lá, 8 anos. Simples. E até hoje eu não me sinto tão segura falando inglês quanto eu me sinto segura falando português, né? E o português eu aprendi por 6 anos na universidade. Sim, eu estudei pra caramba, eu trabalhei muito, eu traduzi e, enfim, vocês sabem, eu já falei em outros vídeos. Mas a coisa é que, com
Com 2 anos de aprendizagem de português, eu já falava bastante, eu já viajei para o Brasil, eu entendia outras pessoas, eu conseguia me comunicar. E com 2 anos de aprendizagem de inglês, eu acho que é bem mais difícil fazer todas essas coisas. Outra teoria minha, que eu não sei, na verdade, se tem algo a ver, mas eu acho que tem um pouco. Eu já ouvi falar que para os russos aprender inglês é bastante difícil porque no inglês uma palavra pode significar várias 50 coisas. Enquanto no russo, para cada coisa tem 50 palavras. E se você conhece uma dessas palavras, você já consegue nominar esse objeto, né? Nominar, nomear, não... Eu acho que nesse sentido o português é um pouco mais perto do russo do que do inglês. E pra gente é muito mais natural memorizar muitas palavras do que muitos sentidos para a mesma palavra. Ok. Pronto. Lógica. O link dela tá na descrição, família. Gente, agora temos 3 explicações para esse fenômeno dos russos aprenderem português tão facilmente. Agora, a última pergunta: será que isso funciona vice-versa? Será que os portugueses e os brasileiros vão ter muita facilidade em aprender o russo? Bom, na verdade eu duvido que funcione desse jeito. Por exemplo, na fonética, a gente tem várias coisas que vocês têm, que eu já citei no vídeo, mas vocês não têm muitas coisas que a gente tem. Eu vou explicar. Por exemplo, a gente tem som I, que eu sei que é muito difícil para muitos brasileiros aprenderem. Eu conheço bastante brasileiros que falam russo perfeitamente, mas eles não conseguem pronunciar esse som I do jeito nenhum, porque vocês simplesmente não têm nenhum som que seja pelo menos um pouco parecido. Ou, por isso que o inglês é chato o som também. na palavra счастье também é muito difícil para vocês, porque de novo não tem nada parecido. Porém, para ser justa, eu vou dizer que em português também tem vários sons que o russo não tem costume de pronunciar. Por exemplo, os nasais, tipo no pão, coração. Para muitos russos, e não só para os russos, para os asiáticos que não conseguem fazer isso de jeito nenhum, é uma coisa muito bizarra, muito estranha, muito difícil de aprender. Chama-se fenômeno de Deus. Se os russos conseguem aprender a pronunciar os nasais, como eu aprendi, eu acho que para vocês também nada é impossível. Segunda dificuldade é o alfabeto, que é cirílico e que é completamente diferente do seu. A coisa que para nós aprendendo inglês ou português não existe essa dificuldade tão grande, porque o alfabeto latino, ele está nas nossas vidas no dia a dia, sempre, tipo nas prateleiras da loja, nos nomes das bandas. A gente sempre vê alguns nomes em inglês, alguns nomes em francês, em, sei lá, espanhol. Isso tudo é o mesmo alfabeto. Enquanto vocês não veem os produtos com nomes em alfabeto cirílico, por exemplo, no supermercado, né? Então, por não ter essa familiaridade, no início pode ser bastante complicado. Mas, na verdade, eu acho que esse fator é um pouco exagerado e é um pouco mais fácil do que você pensa. Terceira coisa, a gramática. E sim, a gramática é bem difícil, é bastante complicada. Por outro lado, eu conheço um monte de brasileiro que fala o russo perfeitamente e eu acho que se vocês realmente estiverem muito motivados, empolgados, se vocês realmente querem aprender o meu idioma, eu acho que nada impede. Então, força na peruca, e se vocês quiserem mais vídeos sobre o idioma russo, escreva embaixo nos comentários, compartilhe as suas ideias e as suas propostas, e eu vou fazer mais vídeos sobre esse tema. Então é tudo pra hoje, gente. Um abraço apertado, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Ela até deu razões bem simples e compreensíveis. Nem dá pra... Vou comentar quê? Não dá mais pra comentar. Fica do jeito que tá. Até o próximo vídeo. Tchau.